O que é importante? O Bitcoin era uma moeda nova, né? Uma moeda virtual nova que todo mundo estava acreditando, mas era um projeto em que alguns entusiastas apenas acreditavam. O mundo em si não botava muita fé. Achava que era um projeto mirabolante, como já existiram outros antes e que fracassaram. E aí chegaram e falaram assim: não, peraí, a gente precisa da escalabilidade nesse negócio. A gente precisa, para que essa moeda comece a ter um pouco mais de força, nós precisamos começar a fazer com que ela seja aceita na negociação de produtos. Porque uma moeda, ela pode ser uma reserva de valor, mas ela se presta efetivamente, desde o início dos tempos, à troca. Ela tem que ser parte de uma troca. Se ela não for parte de uma troca, ela não serve para nada. Então todo mundo fala assim: ah, o ouro, o ouro, o ouro. O ouro antigamente ele era parte de uma troca. Era trocado o ouro por mercadorias. E aí sim, depois disso, ele pode começar também a se tornar uma reserva de valor importante, que as pessoas guardam para armazenar. E isso serve com dinheiro, isso serve com sal, isso serve com milhares de coisas. Teve o Só escambo, uma propriamente curiosidade dito. no meio do caminho. Quem não sabe, gente, o Marcelo falou de sal. A palavra salário vem devido ao sal ter sido uma moeda a long time ago. Não me lembro o período exatamente, Sim. mas serviu como dinheiro, pagamento. Mas pode continuar. Sim. Só uma curiosidade que me veio. Por quê? Porque não existia dinheiro na época. E eles precisavam de produtos que fossem duráveis por um bom tempo e que também fossem fáceis de serem carregados. Porque você não podia colocar uma laranja para ser produto de troca, porque a laranja estraga. O sal não estraga. Exatamente. Então o sal serve como esse parâmetro. E eles se entendiam, os grandes entusiastas do Bitcoin, que precisava fazer isso com o Bitcoin. O Bitcoin precisava se tornar uma moeda aceita para venda e compra de mercadorias, para troca de mercadorias. Neste momento, já era em 2010. O Bitcoin já tinha avançado um bom tempo, ele já tinha sido demonstrado que ele era efetivo para ser trocado. Então ele saía de uma carteira, entrava em outra carteira, e eles perceberam que o sistema do Bitcoin com a blockchain dele funcionava adequadamente, rodava bem, a moeda sem falhas até hoje. Sem falhas. Saía um Bitcoin de uma carteira, entrava na outra carteira e todo mundo percebia isso. Na carteira própria, percebia que saiu um Bitcoin. E o Ciro, que eu mandei o Bitcoin para ele, percebia que chegou um Bitcoin. Percebia depois de um tempo que estava lá ainda o Bitcoin, que ele não sumiu. Percebia que não voltou para minha carteira. Então, o primeiro momento foi muito para essa análise se o Bitcoin, se a blockchain do Bitcoin era algo seguro, algo que valeria a pena realmente caminhar nisso, porque todo mundo tinha esse receio. Imagina, você está em 2009, ali, acabou de começar o negócio. Fala assim, mas será que esse negócio não vai ter fraude? Será que não vai ter furto? Será que não vai ter como eu fingir que mandei um Bitcoin e não mandei? Então, isso também serviu no começo para essas provas. Um ambiente de teste. Ambiente de teste. Entre aspas, né? Então todo mundo tava meio que testando. E ninguém conhecia muito o Bitcoin. E aí falaram assim, a gente precisa fazer essa troca. Resolveram fazer a troca. Várias pessoas tentaram fazer a troca. Mas, o que acontece? O Bitcoin Pizza Day, ele não começa no dia 22 de maio de 2010. Ele começa antes. E a gente conseguiu resgatar um pouquinho essa história. Mas antes da gente resgatar essa história, eu vou voltar pro Ciro pra ele parar de comer pizza. Pra que eu coma pizza. Tô maldoso. A pizza dele tá ali, a minha já tá indo embora. E pra que também ele diga pra gente, antes de entrar nessa parte da troca, por que era importante todo mundo entender que o Bitcoin era seguro? Por que não tinha essa... Por que não ficou... Porque assim, a gente vai ter essa moeda de troca, o Bitcoin existe. Por que eles precisaram de um tempo, até entre eles, ajustando a própria calibragem da rede, a própria mineração, a própria troca? Porque, gente, eu comentei um pouco que é seguro, mas por que precisa disso, Ciro? Dessa segurança? Assim, pode ser banal a resposta, mas é importante. E eu vou comer.
E ele vai comer. Só uma, caso alguém esteja se perguntando na hora que a gente revelou a pizza e esteja se perguntando por que estava faltando pedaços, é o mistério do Fagner. Ele já catou os pedaços e tá ali quietinho no canto comendo. Ou nós que colocamos lá fingindo, porque ele é uma máquina e ele não come. Também. Vai que ele é a Skynet, né? Exterminador do Futuro chegou. A Skynet, inclusive, ri, gente. Ele tá se rachando ali no canto, viu? Programação boa nossa. Exatamente. Quem é a Alexa perto da Skynet? Mas, cara, respondendo a sua pergunta e contextualizando ela, eu vou falar agora como um leigo na época, sem o conhecimento que eu tenho. Por que disso? Por que dessa segurança? Eu vou até fazer uma ponte com... Eu não lembro palavras exatas. Uma ponte do... que o Satoshi disse, que a moeda fiduciária ela tinha uma quantidade de gente no meio dela, de uma transação de uma ponta na outra, para inspirar confiança. E essa confiança foi sendo quebrada ao longo dos tempos. Depreciação de moeda, depreciação de banco central. Até alguns economistas brincam, né? O câmbio, em algumas vezes, não é um câmbio descontrolado, um câmbio é deriva, né? Ele fica lá. O rumo que for, tá indo. Mas falando, contextualizando as coisas, eu concordo contigo, cara, do porquê se fazer isso é realmente colocar a rede à prova. Na época, que 2010 eu não tenho números, mas não é o que é hoje, nem um pouco. Não tinha nenhuma atualização grande assim. As pessoas estavam começando a ouvir falar. Até o Marco Túlio, que veio aqui conversar com a gente, falou que ouviu em 2010, né? 10, 11, acho que foi 10. Que ofereceram para ele comprar, ele não comprou na época, acho que até um mix de cripto, alguma coisa assim. E pensando na época, cara, eu diria que era realmente a ideia de se provar que o negócio funciona em escala global. Em qualquer ponto, eu diria que seria isso. É o que eu mais vejo. Tiro, comenta com a gente, porque na Tem época alguma outra parte da tua pergunta? Eu esqueci ou não? Eu queria justamente essa segurança, porque na época eram os computadores das próprias pessoas que mineravam, né? Sim, era uma mineração computadores, caseira. Era uma mineração caseira. E se você analisar, eram poucos os entusiastas também. Praticamente. E entra uma coisa da época, por exemplo, eu tava em 2 anos, a crise de 2008, em 2 anos você não resolve uma crise econômica em escala global. Você vê isso, vai da questão da desconfiança aumentar. Esse negócio pode ser pior do que tá aqui também, se você analisar contextualmente. E temos a questão dos atores da época que tinham conhecimento, eles falavam mal, principalmente bancos, né? E desconfiavam, e tem aquelas comparações, uma manchete do banco falando mal do Bitcoin, e hoje sabe que dá certo falando bem. Então tem esse contraste. Tem a questão da não ter uma infraestrutura industrial, como os mineradores industriais, que você bem recordou, era uma mineração muitas vezes feita em casa, transações em casa com o programa do Bitcoin Core lá, da época rudimentar, sem as atualizações tal e tudo. E até que, usando a expressão popular, até que a moda pega, vai tempo. Exatamente. Vai tempo. Vai um tempo. Depois teve o episódio de 2017, 18, que quando ele deu o pico, deu aquele crash, aí todo mundo desacreditou de novo. E o pessoal que tinha entendido falava, não desacredita que lá na frente vai fazer diferença. E hoje faz. A quantidade de produto tá saindo ligado a isso. O Jack Dorsey com a Block, o Jack Mallers com a Strike, acho que é esse mesmo, que integrou praticamente 80% dos Estados Unidos com pagamento em Bitcoin lá, quando ele anunciou na conferência em Miami. ETF de bolsa saindo, mineradoras listando ações, empresas entesourando, Nubank, MicroStrategy. Pessoal, tem uma correção que eu fiz aqui agora. Vi no Twitter, se não me engano, no perfil da QR Capital. Eu, de vez em quando, comentava que eu me recordava que a MicroStrategy era a empresa que mais tinha Bitcoin no mundo. Mas não, ela é uma das que mais tem. Em primeiro lugar, tá uma empresa que chama Block alguma coisa. Então, eu corrijo essa informação. Acho que GS, sei lá, uma coisa, não é uma abreviação assim? Eu não lembro. Eu sou péssimo de nome. Nome e número. E aí não é. A MicroStrategy está entre o top 5, por assim dizer. Eu faço essa correção. Eu me confundi em alguns episódios anteriores.
E eu diria que é isso, cara. Sim, e assim, vamos voltar um pouquinho. Você tá em 2009. Eu conheço o Bitcoin. Porque eu entrei nesse fórum, o Ciro, um cara lá da Inglaterra, um cara da Ucrânia, uma galerinha. A gente é entusiasta. Só que a gente sabe que o Bitcoin se propõe a ser descentralizado. Sim. Significa dizer o quê? Que não tem um ser ou um órgão centralizador do negócio. Ou seja, todo mundo pode ser, em tese, o Banco Central. Por quê? Porque a mineração ela serve para dar validação às operações. Então você faz isso da sua casa. Eu da minha casa e a gente entra numa rede e fala assim, ó, todo mundo bateu a transação? Bateu. Então beleza, essa transação foi válida. Só que eu tô no meu computadorzinho, você no seu, você no dele, o Fagner no dele, cada um no seu computador rudimentar. Então cada um é meio que um banco central. Porque a gente está dando validade a uma transação. Porque mesmo que naquela época a transação ainda não fosse feita por produtos ou algo do gênero, ela é feita entre pessoas. Então eu passava meu Bitcoin para o Ciro, passava para o Fagner. Essa transação tinha que ser validada. E para validar isso era computador de casa. E na época, a cada 10 minutos, mais ou menos, criava-se 50 Bitcoins. Era uma quantidade grande de Bitcoins criadas? Era 300 por hora. E aí você se pergunta assim, mas para que serve isso se eu não posso fazer nada? Por isso que o Bitcoin Pizza dele é emblemático. Porque ele começa a trazer um outro lado pro Bitcoin, que é o lado de ser aceito como moeda. Porque Tentar fazer aquelas 3 funções da moeda que você comentou, né? sim. Principalmente isso. E ele- Tentar a ideia de uma moeda da internet funcionar. Exatamente. E é muito difícil. Imagina você que trabalha hoje com alguma coisa. Assim, ó, eu vou te dar uma moeda. Imagina, porque hoje tá todo mundo virou meio que moda, criptomoeda, tudo. Mas na época não tinha isso. E a gente não pode esquecer de que existe um trauma no mundo, que em 99, 2000, existiu a bolha, a quebra da bolha das techs nos Estados Unidos. Tinha muitas empresas tecnológicas nos Estados Unidos na época de 98, 99, 2000, estourando de arrebentar de ganhar dinheiro, e de repente, naquela época, começou a quebrar tudo. As empresas tecnológicas começaram a quebrar, a falir, porque demonstraram que não eram sustentáveis. Então, 10 anos depois, veio uma moeda digital. Todo mundo falou, meu, não serve para nada. E esses computadorzinhos começaram a minerar, e eles, validando, começaram a receber essas moedas. Era eu, você, qualquer um, computador simples. O Diego, que vendeu o computador mineral da Diego, empresa, exato. vendeu com tudo. É um negócio leve, fácil. E aí, agora eu vou fazer uma colinha aqui. A historinha do Bitcoin Pizza A Day. história Vale? do Bitcoin Pizza Day. Escuta aí, Posso? pessoal, vale a pena. Manda ver, sem problema. E vocês perceberam que eu tô comendo sem parar, né?